e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todos digam amém, Jesus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia é segundo livro de Reis. Nós vamos ler o capítulo 4. Quem trouxe a Bíblia, abra. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Glória a Deus. E o versículo 26. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos um culto abençoado aqui e nós vamos estar aqui com os irmãos lá de Blumenau amanhã à noite. Presbítero Vilmar, presbítero Aurélio e outros irmãos que vão estar aqui louvando a Deus e pregando nessa noite de sábado. Glória a Deus. Quem encontrou, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 26, diga amém. Um versículo bem conhecido, irmãos. Diz assim, isso aqui é Eliseu falando para o seu moço. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Amém? Somente até aqui eu convido os irmãos para sentar. Glória a Deus. Versículo 26, Eliseu falando para o seu moço Geazi, ou Geazi, para que ele fosse ao encontro da sunamita, porque ela estava vindo encontrar Eliseu, e perguntasse a ela como ela estava, se o marido estava bem, se o filho estava bem, se ela estava bem, como é que as coisas iam. E a gente sabe, irmãos, que a sunamita, na verdade, as coisas para ela não estavam nada bem, porque ela era mãe de um filho que foi fruto de um milagre de Deus, através do profeta Eliseu. Deus usou Eliseu para ela. A Bíblia diz que ela morava em Sunem, e ali era caminho de Eliseu, passava muitas vezes, porque Eliseu, assim como Elias, eles tinham as escolas dos profetas, que eram distribuídas nas várias cidades. E além das escolas dos profetas, eles também tinham pendências para resolver com o povo, relacionado às coisas de Deus. Então, tanto Elias quanto Eliseu, no caso estamos falando dos dois aqui agora, eles não tinham, assim, digamos, uma parada fixa, tipo, fica ali e dali não sai. Não, eles viajavam. E Sunem era caminho que Eliseu sempre passava. E ali Eliseu conheceu a sunamita. Porque naquela época, irmão, as viagens eram muito diferentes das que a gente faz hoje, né? Eu estava lendo esses dias atrás, que me parece que foi nos anos 50, ou um pouquinho antes, de Curitiba a Joinville, a duração da viagem era 18 horas. Então, imagine, você sai de Curitiba aqui, 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, e na época eram 18 horas de viagem, né? Então, hoje, se o trânsito estiver bacana, 1h30 você está lá, né? Então, mudou muita coisa. E hoje, quando a gente vai viajar, irmãos, a gente vê restaurante, lanchonete, hotéis, tudo quanto é coisa assim para facilitar a vida do viajante. Então, você pode ver, dificilmente alguém leva um pão, uma garrafinha de café, um lanche, um almoço para comer na estrada. Dificilmente. Pode até levar, mas leva por questão de gosto ou questão de economia, porque não tem necessidade. Aonde você vai, tem lugar para comer e lugar para dormir à vontade. É assim ou não é? Na época, não. A pessoa saía de viagem, geralmente os profetas, eles usavam o jumento como meio de transporte. O jumento, ele é um animal forte, resistente, mas ele é lento, né? Ele não tem uma marcha igual um cavalo, que é mais rápido. Então, o jumento é um animal forte, resistente, mas lento. Então, provável, como a maioria dos profetas usavam jumentos. Até Jesus usou um jumento para entrar em Jerusalém, quem lembra? Até o próprio Jesus, né? Então, cada vez que Eliseu passava em Sunem, ele dava uma chegada ali na casa da sunamita. Se conheceram aí ao longo das viagens que ele fazia,
E ali na casa da sunamita ele era recepcionado, era muito bem tratado, ganhava uma comida, tudo aquilo que era necessário, a sunamita com o marido providenciavam. E ao longo das muitas vezes que Eliseu teve ele na casa dela, ela constatou que ele era um homem de Deus. Quem lembra disso, diga amém, Jesus. Até tem alguns pregadores que dizem que ela via e pelo olhar ela conheceu. Irmão, se tem uma coisa que engana a gente é a roupa e cabelo. Não vá pensar que você conhece o homem de Deus por roupa e cabelo que se engana. Tá? Isso é bom, mas não é tudo. Quem compreende, diga amém, Jesus. Não é tudo. Tá? Então, na verdade, a sunamita não via apenas, ela recebia ele em casa. Então, ele sentava na mesa, comia, bebia com eles, conversava com eles, provava que orava por eles. E aí ela viu que ele era um homem de Deus. A convivência mostra quem a gente é. A partir do momento que você começa a conviver com pessoas, né, igual casamento. Você pode ver a pessoa namora, beleza, né? Caixinha de bombom, flores, não sei mais o que, Aí quando casa, acabam os bombons, as flores, os perfumes, acaba tudo. Não no geral, mas quem sabe que em muitos casos sim, diga amém. Porque aí não é mais cada um na sua casa, aí é na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Então a convivência revela quem nós somos. Você convive e convivendo você acaba conhecendo as pessoas. É óbvio, tem uma expressão popular muito errada. A primeira impressão é a que fica. Mentira, irmão. A primeira impressão não fica, ela acaba quando você conhece a pessoa. Tem pessoas, irmãos, que a primeira impressão que você tem é que a pessoa não é boa. E você passa a conviver com a pessoa e você vê que aquilo que você pensou não era nada daquilo, a pessoa é maravilhosa. E tem primeira impressão que você olha e você diz, é gente boa. E você passa a conviver e você vê que a pessoa não tem nada de boa. É um problema. Então, a sunamita, ela conheceu Eliseu por quê? Eliseu passava ali, chegava lá, comia, conversava e tal, e ela chegou à conclusão, esse aí é um homem de Deus. E aí ela conversou com o marido. Amém, meus irmãos? Quem lembra? Eu não li, mas quem lembra que ela conversou com o marido? Ela não chegou assim, botando a ordem dela dentro do lar, porque eu acho que como uma mulher inteligente, uma mulher que tinha temor de Deus, ela devia saber o princípio de que o marido é o cabeça. Entendeu? Então ela conversa com o marido, ela chega assim, marido, vamos fazer um quarto aqui para o Eliseu, porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Então, vamos fazer um quarto junto ao muro, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira e vamos colocar um candeeiro, que é uma luz, né? Então, cada vez que ele vier aqui, ele chega aqui para comer com a gente e ele vai ter o quartinho para descansar, dormir, pernoitar e tal. E ela conversou com o marido. Pelo jeito, a convivência deles devia ser uma convivência bacana, porque tem casal que não concordam em nada, né? Um diz é doce, outro diz é amargo. Um diz eu vou para o norte, outro diz que vai para o sul. Eu já preguei isso há anos atrás aqui, até me veio na mente agora aqui. Às vezes o casal não concorda nem para orar a Deus e quer que Deus resolva o problema do casal. Tá? Por exemplo, vai comprar um carro. Um quer marca Fiat e o outro quer marca Volkswagen. Aí a mulher pede o Volkswagen e o marido pede o Fiat. E aí Deus vai dar qual? Quem entende que o que a gente concordar na terra para pedir, Deus vai concordar no céu, diga amém, Jesus. Então, só estou dando um exemplo aqui de discordância entre casais. Tem casais que se discordam em tudo, né? E aí vem o desrespeito, vem a falta de humildade, vem as acusações, as agressões verbais e vai aí um emaranhado de coisas que vai contaminando o casamento, criando barreiras, esfriando o relacionamento e, por fim, separando casais. Então, pelo que vemos aqui, a sunamita
ela tinha um relacionamento tranquilo com o marido, e o marido tinha um relacionamento tranquilo com ela, porque ambos concordaram em fazer o quarto. Se o marido diz, não façamos quarto nenhum, ela não faz. Mas o marido concordou em fazer o quarto, e aí fizeram. E foi uma surpresa para o profeta Eliseu. Um dia ele chegou lá, estava acostumado a comer e puxar o carro e ir embora. Falou, opa, hoje o negócio vai ser diferente. Hoje tem rango, tem janta e hoje tem quarto aí para dormir. Hoje ninguém sai daqui sem primeiro descansar. Foi uma surpresa ao profeta Eliseu. E o Eliseu, irmão, ele ficou tão feliz com a surpresa. Quem sabe que os homens de Deus também gostam de serem bem tratados. Não que você tem que dar alguma coisa para o homem de Deus, mas respeito, carinho pelos homens de Deus. E isso é uma forma também de glorificar a Deus na vida da gente, meus irmãos. E Eliseu ficou tão contente que um dia, o Eliseu estava lá no quartinho com o moço dele, falou assim, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher. Olha o que ela fez pela gente. Vamos atualizar. Olha, cama, ar-condicionado. Colocou ali um frigobar. Olha que maravilha, rapaz. A gente chega aqui, é tratado como filho do rei. Temos que fazer alguma coisa por ela. O que a gente pode fazer? Chamaram ela. E aí Eliseu era um homem influente. O Eliseu e o Elias eram opostos. O Elias vivia no deserto, vivia em caverna. O Elias vivia em regiões ao ermo. Eliseu vivia no palácio do rei, meus irmãos. Muitos irmãos iam dizer assim, Eliseu é um cabra vendido, gosta de política, porque vive lá no palácio, fazendo média com o rei. Não, meus irmãos, Eliseu era um homem de Deus, influente no reino de Israel. Eliseu era respeitado e a sua palavra tinha grande valia naqueles dias, irmãos. Então Eliseu chamou a sunamita e disse, escuta, tem alguma coisa que eu possa falar ao rei em teu favor? E a sunamita, tudo que ela fez por amor, sem esperar recompensa. Quando Eliseu disse, você tem alguma coisa que você precisa, que tem que acontecer na tua vida, que eu possa falar lá ao rei em teu favor? Sabe o que ela disse? Eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu estou tranquila. Aí Eliseu disse, bom, o que a gente vai fazer? Essa mulher tem tudo, não tem o que fazer. Maravilha, ela foi para dentro, o Geazi olhou para o Eliseu, esse tinha visão algumas vezes, falou, sabe o que eu notei? Ela não tem filho. E o marido já é velho. Quem lembra que o marido era velho? Devia haver uma diferença ali de idade. Ela não tem filho e o marido já é velho. E a gente sabe que um filho é o desejo de quem casa. Talvez não seja no primeiro, no segundo ano de casamento, mas daqui a pouco, irmãos, o casal vai olhar um para o outro e vai dizer assim, vamos ter um filho? Porque é um desejo do casal. E certamente esse era um desejo que ela teve, mas que ela não pôde concluir porque o marido já tinha uma certa idade e certamente havia alguma coisa ali que estava impedindo gerar a criança. Aí Eliseu disse, tá bom, ela não tem filho, é verdade, vamos orar para Deus dar um filho para ela. Chamou ela e disse, olha mulher, dentro de 1 ano você vai abraçar um filho. Ela não acreditou. Mas irmãos, quando Deus fala, a palavra que Deus fala se cumpre na nossa vida, meus irmãos. Mesmo que a gente ainda não tenha aquela fé que deveria ter, porque ela não creu, ela fez que nem Sara. Deus falou que ia dar um filho para Sara, Sara riu, disse o quê? Eu velha, vou ser mãe de filho? Jamais. Igual a sunamita, ela não acreditou, mas Eliseu disse, não, daqui 1 ano você vai estar abraçando um filho. E a palavra do homem de Deus se cumpriu, passado o tempo, ela deu à luz, pariu a um filho, e esse menino cresceu, irmãos, se tornou um adolescente, e era a alegria do pai e a alegria da mãe. E cada vez que Eliseu chegava ali, agora não era mais o marido e a esposa, agora era uma família, marido, esposa e o filho, louvado seja Deus. Que bênção, irmãos. Mas quem sabe que mesmo Deus nos abençoando, as lutas vêm. O menino ficou doente, irmãos. Era a época da colheita, o pai estava trabalhando na roça, junto com os empregados, era um homem rico, e o rapaz estava lá na roça. Provável, ele deve ter pego uma insolação,
Porque daqui a pouco ele começa a se queixar, a Bíblia fala isso. Eu estou falando aqui, mas está escrito. Daqui a pouco ele começa a se queixar, pai, minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo. O pai pega um empregado e diz, leva ele para casa. E levaram ele para casa, a mãe pegou ele, colocou no colo, e de repente aquele filho já não estava mais apenas com uma dor de cabeça, mas aquele filho estava morrendo, irmãos. Morreu no colo da sua mãe. Pensa o desespero dessa mãe. Pensa a angústia dessa mãe, meus irmãos. Né? Depois de tanta alegria, perder, digamos, na terra, a maior razão ou o maior motivo da alegria dela, que era o filho. Mas o que ela faz? Ela pega o menino, banha e coloca ele deitado no quarto. Manda o empregado preparar um animal de montaria e ela vai ao encontro do homem de Deus. Ela vai ao profeta Eliseu. Quando Eliseu está em casa, que ele vê assim no caminho, vem vindo a sunamita, ele reconhece. Foi aí que nós lemos. Eliseu pega o jovem e diz, vai ao encontro dela e pergunta se tudo está bem. E o que me chama a atenção, irmãos, talvez se fosse eu ou algum dos irmãos, chegaríamos ali já em prantos, em gritos, desesperados, nervosos, né? Mas ela vem. E quando o moço de Eliseu pergunta, vai bem o marido, vai bem o filho, vai bem você? Ela falou, tudo vai bem. Mas na verdade, nada ia bem, meus irmãos. Mas ela disse, tudo vai bem. Durante algum tempo eu lia isso e pensava, pô, essa mulher mentiu. Essa mulher mentiu. Muitas vezes eu li e ficava pensando, essa mulher mentiu. Mas eu entendo que ela não mentiu. Por que o pastor disse que ela não mentiu? Porque, irmãos, presta atenção uma coisa. Uma coisa que a gente tem que aprender. Quanto mais a gente reclama, pior fica. Aprende isso, se ainda não sabe. Eu sei que a grande maioria já sabe. Mas quanto mais você reclama, pior fica. Você vai fazer um trabalho, começa a reclamar muito daquele trabalho, o capeta mete o chifre, mete tudo no meio do trabalho, vira um caos, né? Então não reclame do trabalho, não reclame da família, não reclame da condição econômica que você vive, não reclame da igreja que você congrega, não reclame da situação que talvez você está enfrentando, porque quanto mais a gente reclama, pior fica. E eu vou dizer uma coisa que vocês já sabem também. Quando a gente é uma pessoa que reclama muito, sabe o que a gente faz? Nós começamos a afastar as pessoas ao nosso redor. Quando a gente começa a reclamar muito, as pessoas que estão ao nosso redor vão o quê? Vão se afastando. Irmão, levante a mão se você quiser. Mas alguém aqui já se afastou de uma pessoa que reclamava muito das coisas? Levante a mão se você quiser. Quando uma pessoa, né, que ela reclama muito de tudo, tá? Então, o que acontece? Ela começa a afastar as pessoas dela. Porque toda a vida, né, toda a vida é o problema da úlcera. Essa úlcera, toda a vida é essa úlcera. Amém, a úlcera está aí, mas não adianta reclamar tanto. Não adianta. Toda a vida é o problema do filho, toda a vida é o problema lá do carro, toda a vida é o problema. Rapaz, eu já falei aqui tempos atrás, o meu avô morou com a gente muitos anos. E eu tenho até vergonha de dizer, mas eu nunca vi o meu avô falar uma coisa boa. Nunca. E o meu avô morreu, eu tinha quase 30 anos de idade, tinha 27, 28 anos, quando meu avô morreu. Eu não lembro do meu avô levantar da cama e dizer, que dia lindo, que dia bom, que sol gostoso, que almoço bom, que maravilha. Não. O meu avô era assim, se estava calor ele reclamava e falava palavrão. Se estava frio ele reclamava e xingava o frio. Se estava chovendo ele xingava a chuva. Tudo ele reclamava, tudo ele xingava. E às vezes eu ficava pensando, meu Deus, coitado do vô, deve ser um cara infeliz. E tanto que não conseguiu manter o casamento com a minha avó, abandonou a minha avó, com toda a renca de filho, que não eram poucos. Minha avó foi morar debaixo de uma ponte, lá na cidade de Blumenau, ganhando esmola de quem passava em cima da ponte para sustentar os filhos embaixo da ponte.
E o meu avô terminou a vida sozinho, depois que ele destruiu o casamento com a minha avó, nunca mais teve outra mulher, deve ter tido caso, sei lá, coisa desse tipo que muitos homens sem mulher têm, mas outra família não constituiu, e sempre reclamando, sempre se queixando, nunca tinha uma coisa positiva para dizer, nunca você via ele falar alguma coisa boa que aconteceu, sempre reclamando. Meu Deus, irmãos, tem pessoas que reclamam muito da vida. E a Sunamita, ela deu aqui uma lição para nós. Vai tudo bem? Tudo vai bem. Mas nada ia bem, o filho estava morto. Mas o que ela fala? Tudo vai bem. Então, irmãos, não que você não possa falar alguma coisa que está acontecendo com você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não vá morrer sufocado, pelo amor de Deus. Tá? Não posso falar nada. Pode falar, mas eu estou falando aqui de pessoas que só reclamam, e a situação agrava, e piora. Meus irmãos, comece a glorificar a Deus mais na sua vida. Amém? Então, ela fala que tudo está bem, por quê? Porque reclamar não adianta. Outra coisa, irmãos, tudo vai bem, perguntou a moça, ela disse, tudo vai bem. Sabe o que eu aprendo aqui? Nem todo mundo precisa saber o que eu estou passando. Hoje esse Facebook está um esculacho, né? O camarada está com uma unha encravada, vai para o Facebook, pois é, estou com a unha encravada, já faz uma foto da unha, já coloca a unha no Facebook, e o pessoal, o irmão está com a unha encravada. Rapaz, se está com um pum atravessado, é capaz de colocar, estou com um pum atravessado. Meu Deus, nem todo mundo precisa saber o que eu estou passando, meus irmãos. Quem precisa saber o que eu estou passando são as pessoas certas. E não todo mundo. Irmão, tem gente que festeja quando tu está na prova. Tem gente que quando sabe que você está na prova, eles falam assim, bem feito, é Deus que está amassando, é Deus que está quebrando, tem que se ralar, tem que se ferrar mesmo. Tem gente que quando sabe que você está na prova, ele ri, ele fala mal pelas costas de você, te critica, te acusa de coisas que você não fez. Então nem todo mundo precisa saber que você está passando pela prova. Não adianta a Sunamita parar ali, sentar e contar tudo para o Geazi. Ele não vai fazer nada por ela. Ele não tem autoridade para fazer nada por ela. Ele não tem uma palavra para orientar ela. Ele não tem nada. Então ela sabe que se ela parar ali para contar os problemas dela para ele, ela só vai gastar saliva e perder tempo, meus irmãos. Então quando ele pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem, graças a Deus. Irmãos, quem prega e quem canta, se for reclamar de problema, cada culto nós temos um problema para contar. Verdade ou mentira? Eu congreguei na igreja Deus e Amor, que é a igreja da minha conversão, e aí tinha uma igrejinha aqui no Paranaguamirim, daí a minha família congregava ali, eu dirigia uma igreja, na época, lá no Iririú. Aí minha família ficava ali. Aí o dirigente, a mensagem dele todo dia era o problema com a mulher. Todo dia era o problema com a mulher. Irmãos, eu estou aqui, mas o diabo está furioso lá em casa. Irmão, como o diabo usa aquela mulher? Aquela mulher é uma encarnação do Satanás. Irmão, olha, a coisa está feia, a coisa está preta. Aí o pessoal sabia que todo dia de culto tinha uma reclamação do irmão contra a esposa. E a mulher, ele morreu e a mulher não ficou crente. Tem agora 1 ano, 2 anos atrás, morreu ele. E a mulher não ficou crente. Por quê? Porque a vida toda ele falava para todo mundo o problema da esposa. Deveria falar menos para as pessoas e deveria falar mais com Deus. Amém, meus irmãos? Então, nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo com a gente. Quem compreendeu, diga amém, Jesus. Né? Eu não tenho problema, trauma, tipo com inveja, olho gordo. Eu não acredito nisso. Ia comprar uma bicicleta, mas não vou falar nada, senão a inveja vai impedir. Para cima de mim isso não funciona. Olho gordo para cima de mim, não acredito.
Esse negócio, o cara colocou o olho, os antigos acreditavam muito nisso, né? Fulano foi lá em casa, minha galinha estava com uma ninhada de pinto, ele olhou, os pintinhos todos morreram. É um olho gordo que aquele cara tem. Irmão, olho gordo não mata pintinho de ninguém, irmão. Olho gordo não fura pneu, nem funde motor de carro. Olho gordo não fecha a porta de emprego para ninguém. Quem tem olho gordo morre na sua inveja. Quando Deus abençoa, ninguém tira o que Deus dá para nós. Amém, meus irmãos? Agora, eu digo o seguinte, nem todo mundo precisa saber que a gente está na prova. Nem todo mundo, porque tem gente, irmão, que não vai nos ajudar em nada. Não vai edificar a gente contar para muitas pessoas. Eu gosto muito do Salmo 3. O Salmo 3, o salmista ele começa no verso 1 falando, os inimigos se levantaram, muitos são os adversários, ele começa falando dos inimigos dele. Mas quando ele chega no Salmo 3 e o verso 3, ele diz assim, porém Deus levantou minha cabeça. O salmista diz, eles são meus inimigos, querem me comer vivo, mas eu ando de cabeça levantada. Porque Deus era na vida do salmista. Rapaz, tu não tem que fazer pose de coitadinho para ninguém. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que cuida de ti. Você tem um Deus que zela pela tua alma. Você tem um Deus que quando você ora, Deus ouve a tua oração e responde te dando a vitória. Então não tem por que nós ficar lamentando. Não, meus irmãos. Vai tudo bem? Tudo vai bem. E tem uma coisa aqui que eu acho muito importante, ela fala que tudo vai bem, né? E eu vejo, irmão, ela foi lá no Eliseu fazer o quê? Ela não foi buscar uma saída. Eu tenho problemas, só que se você perguntar para mim, Benjamin, está tudo bem? Eu vou dizer, está tudo bem. Por quê? Eu tenho problemas, só que eu estou buscando uma saída. Então, se eu tenho problema, se eu tenho uma enfermidade, se eu tenho uma luta, se eu estou passando uma prova, mas eu estou buscando uma saída, eu estou buscando um jeito de resolver, isso significa que está tudo bem. Estaria mal se eu tivesse trancado dentro da minha casa. Estaria mal se eu tivesse prostrado, derrotado, fracassado, dado por vencido. Mas eu tenho problemas. Estou cantando, estou pregando, estou orando, estou glorificando, estou enaltecendo o nome do Senhor. Estou na igreja adorando o meu Senhor. Não vai estar tudo bem? Claro que está tudo bem, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Quando perguntarem para você, está tudo bem, irmã? Diga, está tudo bem. Você está buscando saída, está orando, está fazendo propósito. Não vai estar tudo bem, meus irmãos? Estaria ruim se você tivesse prostrada, derrotada, trancada, né? Aí sim, mas não é o nosso caso. Diz ela, tudo vai bem. Irmão, se Deus está com a gente, não vai estar tudo bem, meus irmãos? Pensa bem. Se Deus está com a gente, não vai estar tudo bem? Claro que está tudo bem. Sabe qual foi o desfecho disso aqui? Ela passou pelo moço, disse que estava tudo bem. Quando ela chegou diante de Eliseu, ela contou. Aconteceu isso, isso, isso e mais isso. Está lá em casa, mortinho da Silva. Aí Eliseu, mas Senhor, como é que tu me escondeu uma coisa dessa, Senhor? Deus não revelou ao profeta, nem tudo Deus revela. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29, não é verdade? As coisas ocultas pertencem a Deus. Nem tudo Deus fala. Nem tudo Deus revela. Me lembro uma vez, irmão, uma pessoa que estava com a vida toda enrolada e ela queria se batizar. Isso aconteceu. E aí a pessoa mentiu na igreja, trouxe uma certidão de casamento no nome de outra mulher, e aí veio para se batizar e dizia assim, se Deus revelar eu não me batizo, mas estava com a vida toda enrolada. E aí justamente na hora de orar, ela caiu endemoniada. E ela deu um nome, e aí na hora de orar ali na fila do batismo, ela caiu endemoniada, e aí foi expulsado o demônio dela, aí quando disseram, diga amém, irmã, amém, como é o teu nome? Aí ela falou o nome real dela, que não era o da certidão. Daí ficou tudo lá. Mas, irmão, nem tudo Deus precisa revelar.
Quando ela chegou diante do profeta, ela contou tudo o que estava acontecendo. Eliseu disse: o Senhor não me falou nada. Mas aí Eliseu pegou, né, o menino, o Geazi, e diz aqui no capítulo, vamos ler aqui, meus irmãos, capítulo 3, versículo 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Amém? Só que o moço fez exatamente como Eliseu disse, só que o menino não ressuscitou. Eliseu teve que ir lá. E Eliseu foi, irmão. Eliseu foi de boa vontade, Eliseu foi com disposição de servir, porque o homem de Deus, ele foi chamado para servir, meus irmãos. Quem não quer servir ao Senhor, quem não quer servir o irmão, a irmã, que tipo de homem de Deus, que tipo de mulher de Deus que nós somos, que nós não queremos servir ninguém? Alguém nos chama, nunca vamos, estamos sempre ocupados, nunca dá. Ué, será que você nunca prioriza o chamado de Deus na tua vida? Será que você nunca dá prioridade para as coisas de Deus? Será que é muito difícil, irmão, deixar alguma coisa nossa para trás e priorizar algo de Deus naquele dia? Ah, mas o irmão queria que fosse lá, mas eu ia lavar o carro agora. Mas o carro não pode ficar mais um dia sujo? Ah, o irmão me chamou lá, eu ia lá, mas agora eu ia arrancar as tiriricas da grama, mas não pode ficar mais um dia a tiririca lá na grama? Ah, mas eu ia lá receber o pagamento, não pode receber amanhã? Por que nós sempre deixamos as coisas de Deus de lado e priorizamos as nossas? Será que Eliseu não tinha algo para fazer ali naquele momento? Talvez havia uma viagem marcada, um compromisso marcado, e aí ele vai lá e diz: olha, não vou viajar, desmarca o compromisso aí, vou lá dar prioridade para essa mulher que está com o filho morto. Irmão, tem alguém gemendo, alguém agonizando, alguém pedindo misericórdia, esperando por um de nós para levar uma palavra, para fazer uma oração. Mas é preciso que nós permitamos que o Senhor nos use e que a gente cumpra o ID de Jesus na vida da gente, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Irmão, tem crente, desculpa falar, não é o caso de vocês, mas tem crente que até para vir na igreja é ruim, tu imagina para fazer alguma coisa para Deus. Irmão, tem gente para encher essas cadeiras aí, ó. Só que, onde é que estão? Tem crente que é ruim até para congregar. Foge do culto. Vai dando prioridade para tudo quanto é convite que não seja culto. É café ali, é janta lá, é passeio não sei aonde, é diversão de tudo quanto é tipo, e o culto vai ficando sempre para trás. É por isso que grande parte de crentes hoje já não andam, se arrastam na presença do Senhor. Já não tem mais forças para servirem a Deus, irmãos. Não tem força nem para dar um glória a Deus. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Estou ocupado. Não, todo mundo está ocupado. Você quer ver um cara ocupado, é o Satanás. Como esse terrível é ocupado. Está aí, né? Com a lista de nomes de todo mundo para tentar arruinar, destruir, querendo jogar um na droga, querendo jogar outro no mundo do crime, querendo jogar outro na prostituição, trabalhando, mobilizando o reino das trevas, enviando demônios para tudo quanto é lugar, para destruir as almas. E os crentes: ah, pastor, está suave a minha vida, né? Glória a Deus, estou aqui, né? Só rolando a telinha, que maravilha. Barbaridade. Rapaz, vamos acordar, meus irmãos. Irmão, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, meus irmãos. Querido, Deus tem obra na tua vida, Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa se colocar na presença de Deus. Nós temos aqui, irmão,
vigília não podemos fazer, porque os vizinhos reclamam se fazer vigília. Então nós temos aqui um círculo de oração na segunda-feira, nós temos aqui uma consagração domingo de manhã, mas você conta no dedo quem participa. E o pior, muitos obreiros, irmãos, depois vão abrir um culto, não tem força nem para abrir um culto. Vão orar, não tem força nem para orar, para glorificar a Deus. Às vezes o culto que a pessoa faz está mais para um culto fúnebre do que um culto de louvor e adoração a Deus, irmãos. A Bíblia fala em Levítico 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, meus irmãos. Jamais teremos uma igreja que o fogo arde com o altar apagado. Não vão esperar que a igreja glorifique se nós aqui em cima ficamos comendo mosca. Não todos, mas alguns. A igreja não glorifica, tem que começar a glorificar aqui em cima. A igreja não ora, tem que começar a orar aqui em cima. A igreja não aplaude, tem que começar a aplaudir aqui em cima. A igreja não levanta a mão, tem que começar a levantar a mão aqui em cima. A igreja não participa, a participação começa aqui. Tem que começar pelo altar, para que a igreja possa receber aquilo que vem do altar, meus irmãos. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Então, meu Deus, onde é que nós vamos parar, meus irmãos? A pessoa não tem a capacidade de levantar um domingo, podia ser um domingo por mês. Vou lá na consagração hoje. Tem um dia que é do grupo, tem um dia que é da banda. Escolhe, se não quer vir na consagração normal aqui, que não é de ninguém, quer vir no do grupo, que acha mais legal, quer vir na da banda, que acha melhor e tal. Vem, escolhe uma, mas venha. Vem buscar, vem orar. E eu estou dizendo, isso aqui não é para as pessoas de mais idade que têm dificuldade, estou dizendo aqui para os jovens. Meu Deus do céu, meus irmãos. Uma juventude que, eu não falo apenas juventude no sentido de solteiro, mas digo dos mais jovens na idade, na faixa etária. Tem que haver um despertamento, meus irmãos. O diabo não mede esforços para destruir as almas. O pai de santo, meia-noite, está no cemitério fazendo oferenda, atravessa a madrugada fazendo batuque, comendo farofa e rodopiando lá no terreiro. Os irmãos sabem que é assim que funciona. Vão para tudo quanto é lugar fazer trabalho, se mobilizam. E cadê a igreja que tem que se mobilizar, que tem que estar unida na presença de Deus? A igreja que tem que ganhar as almas, porque foi nos dado essa ordenança, ganhar as almas para o reino dos céus, meus irmãos. Então nós temos que se despertar, igreja. Então não vamos querer tapar sol com peneira, que não dá certo. Nós temos que encarar a nossa realidade. Eu preciso buscar mais, eu preciso me despertar. Uma pessoa que não sente mais a palavra de Deus, irmãos, uma pessoa que ouve um hino ser cantado e não sente nada, uma pessoa que ouve uma pregação ser feita e não sente nada, uma pessoa que vê uma igreja orando e não sente nada, uma pessoa que vê as almas aceitando Jesus e não sente nada, meu Deus, essa pessoa está vazia, meus irmãos. Tem que buscar algo de Deus para ela enquanto é tempo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém, meus irmãos? Eliseu veio, chegou lá, o menino estava morto. O que Eliseu fez? Orou e Deus ressuscitou a criança. E Eliseu restituiu o filho para sua mãe. E sabe o que ela disse? Nisso vejo que tu és um homem de Deus. Glória a Deus. Ipandalamastia, uricalabachanda. Oh, levante a sua mão, você que já não fala mais em línguas. Levante a sua mão, feche os teus olhos, abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Deus quer renovar as tuas forças aqui nesta noite. Deus quer te encher do seu Espírito Santo aqui nesta noite. Deus tem chamado para muitos de nós aqui nesta noite, meus irmãos.
Ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Deus quer te encher do Espírito Santo, louvado seja o nome de Jesus, amém, meus irmãos? Ah, pastor, eu não sou formado, não tenho muita sabedoria. Irmãos, você já ouviu alguma vez Daniel Berg pregando? Alguém já escutou alguma mensagem de Daniel Berg? Mensagem simples. Sabe uma das coisas que ele mais pregava? Jesus cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Foi esta mensagem, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, que deu crescimento para as Assembleias de Deus. Hoje, bastante teologia, não sou contra a teologia, pelo amor de Deus, mas tem os teólogos que dá nojo, porque eles ficam teologando e questionando e argumentando. Às vezes, irmãos, tanta coisa poderia ser falada, tanta coisa poderia ser dita, tanta coisa poderia mudar a vida das pessoas, mas eles ficam às vezes buscando coisas, tantas coisas extra-bíblicas, né? E, porque Aristóteles falou, porque não sei quem falou. Irmão, vamos dizer o que Jesus falou, meus irmãos. Pode mencionar Aristóteles, pode mencionar Sócrates, pode mencionar, mas não deixe de falar de Jesus, porque Jesus é o centro da nossa vida, meus irmãos. Jesus é o Salvador das nossas almas. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Um certo irmão que evangelizava com um panfleto, literatura evangélica na rua, vinha vindo um jovem e ele imediatamente alcançou um folheto e deu para o jovem e disse: Jesus te ama. O jovem pegou o folheto, saiu andando. Quando virou as costas, começou a rasgar aquele folheto, rasgou em vários pedacinhos minúsculos, jogou para cima, o vento levou. E o jovem foi para casa, chegando em casa, trocou de roupa para dormir, foi dar uma olhadinha o que tinha no bolso. Aí, quando levou a mão para tirar as coisas do bolso da camisa, dentro do bolso da camisa estava um pedacinho daquele folheto. E estava escrito assim: veja como o Espírito Santo trabalha. Estava escrito assim naquele pedacinho minúsculo daquele folheto: e disse Jesus. E ele leu: e disse Jesus. E ele deitou para dormir e a mente dele ficou: o que Jesus disse? O que Jesus falou? O que Jesus disse? O Espírito Santo trabalhando. O que Jesus disse? O que Jesus disse? O que Jesus disse? Quase não conseguiu dormir à noite. No dia seguinte saiu de casa e encontrou um irmão fazendo o mesmo serviço, entregando folheto. Disse: escuta, irmão, eu recebi um folhetinho, rasguei, joguei para cima, mas ficou um pedacinho assim no meu bolso e estava escrito: Jesus disse. Pelo amor de Deus, me diga o que Jesus disse. E aquele irmão cheio do Espírito Santo começou a dizer a ele: Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquele homem cheio do Espírito Santo começou a falar todas as coisas que Jesus havia falado, e as lágrimas começaram a descer no rosto daquele jovem. E terminado de falar as coisas que Jesus havia falado, o jovem se rendia a Jesus ali naquela manhã, meus irmãos. Deus trabalha com pequenas coisas. Não espere ter algo grande. Pastor, o dia que nós tivermos um equipamento de som daquele, para quê? Para incomodar as pessoas? Para as pessoas atirar pedra? Por que temos que ter? Tem pessoas que parece que só lidam com barulho. Você pode ganhar almas no silêncio. Você pode ganhar almas com frases tranquilas, serenas. Você pode ganhar almas sem falar nada. Você pode ganhar almas entregando um folheto evangélico. Você pode ganhar almas de tantas formas. Mas não, queremos um som daquele de arrebentar tudo, né? Para fazer o trabalho e ganhar almas. Irmão, se não tem o som, vai com o que Deus te deu.
vai com aquilo que você tem, amém, meus irmãos? Jesus, aliás, o anjo do Senhor disse para Gideão, vai nessa tua força. Que força Gideão tinha? Nenhuma. O homem tinha medo, era todo assustado, fez um monte de prova para ver se era Deus mesmo que falava com ele, estava dentro do lagar escondido, morrendo de medo. Que força ele tinha? Mas a força de Gideão era o Senhor. Quando o diabo dizia assim, tu não é nada, tu não sabe nada, tu não é ninguém, diga, é verdade, Satanás, eu não sou nada, não tenho nada, não sou ninguém mesmo, mas quem está na minha vida é tudo e muito mais. Quem vai com você é o Senhor, louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Quem crê, diga amém, Jesus. Irmão, arregaça as mangas, vai fazer alguma coisa para Deus, te desperta. Vai orar, vai jejuar, participa mais ativamente das coisas do Senhor, não deixa para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, louvado seja Deus, amém? Que Deus abençoe a igreja, bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Fiquemos de pé na presença de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, se for a tua vontade, revela pelo teu Espírito Santo e faz maravilhas aqui nesta noite. Abençoa cada irmão, cada irmã que está conosco aqui nesta noite. Não despede ninguém de mãos vazias, mas abençoa no nome santo de Jesus. Amém. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Presta atenção. Eu quero chamar aqui duas pessoas que o Espírito Santo de Deus me revela. Irmão, como o inimigo tem lutado para desmotivar a vida de vocês. E não somente nas coisas de Deus, mas em tudo. Me revela o Espírito Santo assim um levante tão grande do diabo para te deixar com motivação zero em tudo. Esta é a vontade do inimigo, te deixar sem nenhuma motivação em nada da tua vida. E tem algumas coisas que o diabo já conseguiu roubar da tua vida, tirando a tua motivação. Mas o Senhor quer trazer renovo para vocês aqui nesta noite. São duas pessoas, eu lhe chamo uma vez. Se tu crê e quer se humilhar para Jesus, você vai levantar a sua mão. Eu podia orar pela irmã e eu poderia orar pelo irmão, mas não é. Vem cá, querido. O Senhor é um. São duas pessoas, falta uma pessoa. Onde é que está esta segunda pessoa? Quer a bênção? Não ainda. Onde está? Venha, minha irmã. Vem que Deus tem algo para você aqui também. A igreja aplaude a Jesus bem forte as palmas, bem forte as palmas. Glória a Deus. Quem crê na vitória dos irmãos, diga amém, Jesus. Quero chamar aqui nesta noite uma pessoa que tem uma pequena lesão, mas olha, irmão, é uma lesão minúscula no teu cérebro. Uma pessoa aqui que tem uma lesão muito pequena, só que essa lesão é no cérebro. E aí, irmão, como o cérebro é uma coisa assim muito delicada, muito frágil, isso está te causando problemas, principalmente na tua cabeça, na tua mente. Me revela o Espírito Santo de Deus que uma das coisas que acontece com muita frequência é um tipo de uma ameaça de desmaio. Você sente assim que a tua mente, ela desliga, apaga literalmente, e você tem que se esforçar para voltar à normalidade. Incrível o que acontece com essa pessoa, é devido a essa lesão. Se Deus não opera um milagre, você ia sofrer desmaios e convulsão, coisas desse tipo. Eu podia orar aqui pelo irmão, mas não é. Onde está essa pessoa revelada? Deus está te dando um grande milagre aqui nessa noite. Quer a bênção? Vem cá, meu irmão. Venha, em nome do Senhor Jesus, venha. A igreja aplaude e glorifica, irmãos. Isso, bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Duas pessoas aqui, que vocês não estão conseguindo mais dialogar.
duas pessoas aqui que vocês não estão conseguindo mais dialogar. Sabe quando a pessoa fica assim, completamente sem paciência? Tem acontecido com essas duas pessoas. E isso é um perigo, porque o inimigo ele trabalha muito nessa questão, e porque nessas horas a gente fala e faz coisas que não deve. Não que os irmãos chegaram nesse nível, mas está caminhando para isso. O Senhor está revelando aqui essas duas pessoas, Deus vai trabalhar na tua vida aqui para te restaurar. Amém? Então se entrega nas mãos do Senhor para Deus restaurar você aqui nessa noite. Porque senão a coisa fica feia. Cadê essas duas pessoas? Eu vou chamar uma vez, pode vir, irmão, em nome de Jesus. São duas pessoas, tem mais uma pessoa. Onde está essa outra? Podia orar pela senhora agora também, mas não é. Cadê a outra pessoa revelada? Não quer a bênção de Deus? Também não, querido. Deus abençoe. Lá atrás, vem cá, meu irmão. Vem que Deus tem uma grande vitória para o senhor aqui nessa noite. Aplaude a Jesus, meus irmãos. Que maravilha, glória a Deus. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode fazer. Milagres, 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 milagres só Jesus pode fazer. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode fazer. Milagres só Jesus pode fazer. Milagres só Jesus pode fazer. Amém, Jesus. Toda a igreja diga graças a Deus. Irmão, para nós encerrar aqui já, vamos fazer a parte das ofertas. Você que trouxe uma oferta, pegue na sua mão a sua oferta nessa hora. Alguém vai apresentar o dízimo nessa noite? Pastor Benjamin, eu trouxe o meu dízimo, eu quero apresentar a Deus. Se houver alguém com o dízimo, venha à frente em nome de Jesus. Todos os irmãos que forem apresentar o dízimo, venha à frente em nome de Jesus. Amém? Tem alguma pessoa que vai apresentar? Não temos ninguém? Então vamos orar apresentando as ofertas. Você que trouxe a sua oferta, segure na sua mão. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, recebe as ofertas que estão agora sendo apresentadas ao Senhor aqui nesta noite, que o Senhor venha abençoar, prosperar, multiplicar, repreender o devorador e abençoar a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. É o que nós te pedimos e te agradecemos para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. A igreja diga amém. Deus abençoe. Põe na salva. Deus abençoe. Irmãos obreiros, nós vamos pedir para passar esse envelopezinho aqui, um envelopezinho da oferta, ou para você levar um envelopezinho desse, e na próxima vez, sei lá, semana que vem, a hora que você puder, você vai trazer uma oferta para ajudar na casa do Senhor. Quem gostaria de levar um envelopezinho desse para trazer uma oferta voluntária, dá um sinalzinho com a mão, leva, meu querido. Faz um propósito com Deus de ajudar a casa do Senhor. Nós temos aí, irmãos, tantas coisinhas que são pagas com a ajuda dos irmãos, né? Programa, terreno, luz, água, igrejas alugadas, o aluguel é pago. Assistência social nós também fazemos, sempre estamos ajudando famílias carentes que precisam mesmo. Então, tudo isso a gente faz com a ajuda dos irmãos.
Tem mais alguém que gostaria de levar um envelopezinho desse para trazer uma oferta? Faz um sinalzinho com a mão assim, o irmão vai entregar para a igreja. Mais ninguém? Então, Deus abençoe. Vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé? Pastor, eu preciso muito de uma oração. Então, vem para frente para nós estar orando por você. Quem precisa de uma oração, vem para frente. Amém? Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós pedimos agora a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã que está conosco aqui neste culto, ó Deus. É pela fé, meu Deus, que nós colocamos as mãos sobre a cabeça dos nossos irmãos agora, e conforme diz a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sejam curados, libertos e abençoados nesse momento de oração, que toda enfermidade que está desde a planta do pé até o alto da cabeça desta pessoa, que ela seja curada, Senhor. Aqueles que foram revelados, que o Senhor venha confirmar a bênção, e aqueles que não foram revelados, mas que o Senhor venha curar, libertar, abençoar aqui nesta noite. Amado Mestre Jesus, não despede ninguém de mãos vazias, mas abençoa a cada um dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos nesse momento de oração, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém, Jesus. Quem crê que está levando a vitória do Senhor, diga amém, Jesus. Vamos despedir com a paz do Senhor, meus irmãos. Digamos todos juntos com muita alegria, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os meus irmãos. Vão com Deus, Deus acompanhe os irmãos. Tenham todos uma ótima noite, um excelente sábado, e amanhã à noite, quem puder voltar, volta, irmão. Culto maravilhoso.